já tô ao vivo já. Entrei uns minutinhos antes. Aproveita aí, Caleb, coloca que a gente está ao vivo aí pela agência também. Vamos convidar algumas pessoas para participar da nossa live de hoje, do nosso programa com a Cris Guerra. Estou aqui, entrei uns minutinhos antes para poder convidar vocês e esperando também nossa convidada especialíssima. Parece que eu nem entrevistei nunca na vida ninguém. Mão gelada. Eu acho que eu vou acabar saindo um pouquinho da Juju jornalista, apresentadora, e não vou conseguir não tietar não. Tô vendo aí que o pessoal já tá entrando. Ó, a Cris já tá aqui já. Cris, pontualíssima. Já tá na hora já? Então vamos conversar. Se a convidada já está aqui, vamos chamá-la para tempo. Cadê a Cris? Ai, meu coração! Não, peraí, deixa eu fazer minha parte de chat. Ai, meu coração! Eu tô aqui me maquiando. Peraí que eu achei minha maquiagem aqui. Deixa eu ver. Mas eu comunico a Juju, embora eu passe a maquiagem e coloque um filtro, a ideia dele de ser domingo à noite é ser descontraído. Tanto que assim, eu tô de calça, meio pijama, pantufa, depois você pode olhar meu look do dia. Você pode olhar meu look do dia, que eu faço. Assim, né? Eu tenho uma pessoa em que eu inspirei alguns anos atrás, só que naquela época eu não era tão assim. Eu era muito por trás, muito bastidores, muito assessora. Eu já gostava de moda, já falava sobre moda, mas eu era muito assessora. Então não tinha essa questão de fazer look do dia. Só que agora, de um ano para cá, eu resolvi fazer look do dia. Aí eu tenho coleção de pantufa, porque como eu tenho uma agência e a agência é no andar de cima da minha casa. Então, eu trabalho de legging, camiseta e pantufa. Aí quando eu tenho que atender cliente, eu vou. Aí eu coloco uma roupinha melhor, passo um batom para não olhar, né? E aí, graças a Deus, a agência a gente também faz filtro, então eu tenho vários filtros para quando eu vou fazer stories, eu uso filtro para melhorar e para fazer propaganda, né? Da agência, do trabalho que a gente desenvolve. Mas assim, primeiro eu vou tietar antes de te apresentar, que eu acho que pode ser que tem gente que não conheça a Cris Guerra, porque assim, para mim é uma honra te entrevistar. Eu já tenho quase 20 anos no mercado de comunicação e marketing, quase 17 anos de formada em publicidade e jornalismo. E a moda, para mim, ela começou, eu falo que desde sempre começou, porque eu era não, né? A Cris caiu, gente. Cris caiu. Espera aí que ela volta de novo. Oi, Ju, desculpa, caí. Não tem importância, não. Acontece das melhores famílias. Mas a moda, para mim, começou, Cris. Diga. Começou porque eu, aos 7 anos de idade, inclusive eu estou em contagem regressiva, que eu estou chegando nos 40. Dia 3 eu faço 40 anos. E desde os 7 anos de idade, eu comecei a engordar.
eu cheguei a ser obesa mórbida, eu fiz redução de estômago. Então, assim, eu fui uma adolescente que sofri bullying por causa disso, e por isso eu fui Sim. retraída em relação a isso. Mas sempre me vesti diferente. Às vezes nem conscientemente, às vezes inconscientemente, porque eu comprava muito o que tinha naquela época, tipo, não tinha roupa plus Sim. size. Então eu comprava, mas eu já tinha uma pegada de moda inconsciente e já usava acessórios diferentes. Então, assim, todo mundo, mesmo eu acima do peso, e foi assim minha adolescência toda, eu customizava camiseta na faculdade, eu acima do peso, Sensacional. todo mundo falava assim, tem coisas que só combinam com você. Eu achava, sempre achei aquilo o máximo, e de forma intuitiva, porque Legal demais. eu tinha que, assim, usava só preto, continuo usando basicamente preto. Esse ano, uma das Aham, metas dos 40 anos foi aderir a cores, mas eu uso aham, muita cor, mas é acessório, cabelo colorido, já tive de todas as cores, calçado e tudo, mas roupa preta. E aham. assim, uma das metas desse ano, do 40 anos, que eu coloquei para mim é usar mais cor. E tenho tentado, e o dia que eu consigo, eu faço o look do dia. Gente, vocês acreditam que eu estou usando um estampado, uma roupa estampada? Porque É aqueles legal estampados demais. básicos, de poá, listrada, eu já usava, mas o estampado de flor, jamais. Então, assim, eu estou gostando dessa brincadeira. Sim, Então, deixa eu agora falar quem é Cris Guerra, gente. Quem é Cris Guerra? Ela apenas escreveu 7 livros, embora você divulgou essa semana que escreveu 7 livros, mas o seu e-book que está escondido, que é Moda é. Intuitiva para Vendedores, é um livro também. Você tem que colocar lá 8, porque É, eu e-book é esqueço livro. dele. Eu esqueço. É o que eu mais gosto. Sabe por que é um dos que eu mais gosto assim? É porque eu acabo que eu leio, já li alguns, mas eu foco no modo intuitiva e também no Sim, modo intuitivo para vendedores, porque eu já dei curso aqui em Valadares, né? Eu estou falando de Minas Gerais, eu dou curso sim, de consultoria de imagem, de personal brand. E uma dificuldade que eu percebo, eu acho que é geral, não é só Valadares, é essa questão dos vendedores, deles não se sim. preocuparem só em bater meta. Então, aquele capítulo que você fala de como são os vendedores, eu acho que tinha que ser uma bíblia para quando for contratar, leia, leia isso, por favor, e assine um termo de não ser esse tipo, ser esse. Entendeu? Eu acho que tinha que ter uma É. bíblia assim, em toda loja, independente de ser de moda ou não, de qualquer segmento. Que legal você falar isso, Juju, porque, na verdade, é uma coisa que sempre me incomodou. E eu fiz esse livro muito baseado na minha experiência como consumidora. E eu já fui consumidora compulsiva, né? Mas eu falo que quando eu fui olhar para esse consumo, eu percebi que muitas vezes eu tive diante de mim bons vendedores e eu acho que a gente tem muito maus vendedores e não é só por causa deles, né? A gente vê um problema que é do próprio mercado de varejo, né? Essa coisa de vender tendência, de achar que você tem que vender a última moda, ou então falar, ai, fulana, nossa, fulana tá usando isso aqui. Aí, quando Tá eu entro usando numa loja, falam para novela. mim que a blogueira tal tá usando, aí é que eu desisto de comprar, porque eu acho que os vendedores, eles ficam muito desconectados, né, do que é a moda. Acho que isso tem melhorado, mas eu acho que é uma questão que os próprios lojistas não enxergam, né? E aí eles querem que os vendedores batam a meta, mas eles também não sabem incentivar a equipe. Eles têm um nível de rotatividade muito alto. E eu acho que vender é uma atividade assim incrível, sabe? Eu tiro meu chapéu para quem sabe vender bem. Então eu acho que quando todo mundo se conscientizar, vendedores e lojistas, da importância de olhar para isso como um trabalho também de consultoria de moda, você olhar para a moda, você vende moda, então entenda melhor de moda, entenda melhor sobre quem é a pessoa para quem você está vendendo, isso faz muita diferença, né? Eu gosto muito desse material. E eu coloquei lá no Hotmart para vender, mas eu não fiz nenhuma campanha, eu não tive tempo. Aí, para você ter uma noção, ele ficou tão esquecido lá
que ele estava até suspenso de novo, assim, não estava mais à venda. Aí eu falei, gente, vou conversar com a Juju, ela falou tanto desse livro, vou colocar ele à venda de novo. Não, olha o que aconteceu. Eu baixei esse livro já tem um tempo e eu tenho ele como Bíblia. Bíblia. Que E legal. assim, eu tenho outras referências, é claro, mas eu tenho ele como um Bíblia nessa questão de trabalhar com vendedor. E aí, o que Aham. aconteceu? Nesses backups da vida, na hora que eu fui conversar com a sua secretária, eu falei assim aqui, momento vergonha alheia. Eu perdi o livro. Ele é um e-book, eu perdi. Por isso que é bom ter livro de papel, porque a gente não É, perde. Mesmo que é, na minha casa venha enchente, os livros eles são na hora colocados na caixa e guardados. Mas eu aham. perdi, momento vergonha alheia. Eu não estou achando na internet nem Mas para baixar e, acontece, a gente e tem nem coisa tô demais, achando né? e nem tô achando para comprar. Aí ela falou assim, mas como você conseguiu? Eu falei assim, olha, eu sou tiete, então eu sei. Ela ficou um bom tempo dando palestra sobre ele pela FEComércio e ela disponibilizou ele gratuito. Foi assim que eu É, baixei. Só que eu não estou é. achando nem para comprar agora. Cadê esse livro? Aí ela, gente, só eu que tenho, tá? Porque ele está atualizado, só eu que tenho. E prometi, assinei um contrato que não mando para ninguém, é só meu. Aí eu fui Pois é, e reler ele de agora ele está novo, lá né? na Hotmart, essa versão atualizada, que é super legal, assim, em termos de foto, né? Tem mais fotos, então aquela versão gratuita era uma versão que não Ele estava menor, tinha, tava mais. e não tinha ilustrações, né? Então essa aí é uma versão mais rica um pouco. Mas que bom que você gosta. É um material que eu fiz com muito carinho, muito carinho. E realmente acho que ele faz muita diferença na vida de quem trabalha Porque com isso. eu acho que ele completa. Tipo, a gente tem um modo intuitivo para a gente, enquanto consumidor, que você fala de estilo, que você fala até nas cores, né? Que eu estou tentando, mistura de estampas, de você. Dessa questão, eu também falo isso quando eu vou falar de moda. Existem vários estilos, é romântico, é não sei o quê, tererê, elegante, clássico. Mas às vezes você tem um predominante e usa vários durante a sua vida. Às vezes até durante o dia. Durante o dia você começa numa reunião, você quer ir mais clássica, mais elegante, porque dependendo É. com quem você vai conversar. Porque, Cris, na verdade o que acontece? A minha primeira pós que eu fiz depois que eu formei foi em artes visuais. E eu Olha, foquei em moda exatamente porque eu acho que moda é uma forma de comunicação. Então, eu sim, trabalho muito nessa linha de moda como forma de comunicação. Então, assim, às vezes no primeiro horário do seu dia, você tem uma reunião mais formal, que o cliente é mais formal, você vai estar de vestido de um jeito. Às vezes, no final do dia, você vai atender um cliente que já é mais informal, você já está já numa outra pegada de estilo. Não quer é, dizer que não tem o seu traço, não quer dizer que tem seus também tem minhas coleções de óculos, não tem como tirar minhas tatuagens, mas eu acabo vestindo de forma adequada para onde eu vou, sim, né? Porque o que eu falo também, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você está bem vestida? Depende. Para onde que eu estou indo? Qual é o horário que eu estou indo? Eu tenho que estar bem vestida para a ocasião que eu vou. Nesse é, negócio de estar bem vestido, às vezes as pessoas acham que para estar bem vestido, você tem que estar com cabelos longos, louros, aí primeiro você tem que ter olho verde, aí você tem que estar com as medidas ideais, magra, aí você tem que estar de salto. Não, gente. Você é, vai andar o dia inteiro na rua de salto? Eu já nem é. uso salto mesmo, né? Raramente, quando eu uso, é um salto médio e grosso. Mas Eu assim, uso de eu vez em sou meio quando, mas hoje em aquela. dia cada vez menos. Eu uso cada vez menos o salto. Eu gosto também, mas eu acho que tem que ser para de vez em quando. E depois dessa pandemia, muita coisa também mudou, né? A maneira como a gente se veste, e a quantidade de roupa também que a gente tem, né? A gente não precisa mais ter tanta roupa nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que a pandemia, essa história de ficar em casa, nos fez pensar muito também na maneira como a gente se relaciona com as peças de roupa que a gente tem, né? Eu acho legal, na parte do livro Modo Intuitivo, que você fala que você trabalha em casa, mas você faz questão de se arrumar para ter aquele momento estou trabalhando. Eu É, percebi isso também,
Porque assim, eu sempre fui home office, só que eu atendia várias empresas, então eu era home office, mas eu ficava o dia todo na rua. Aí Aham. tem um ano e meio, mais ou menos, que eu montei a minha agência em estrutura física. Mas ela acaba sendo home office porque ela é no segundo andar da minha casa. E minha agência é quase uma urgência. Eu só tenho um funcionário só. Então, no começo, eu vinha assim, sabe a mulamba das mulambas para trabalhar? Aí depois eu percebi, não, não tá legal. Tem que nem. É, Eu já tenho a mania de fazer camisetas com frases, uniforme da agência, são camisetas com frases diferentes e tudo. Aí sim. eu falei assim, não, dá para um meio termo, para pelo menos eu trocar de roupa e achar que aquele momento é um momento de trabalho. Eu acho isso muito Eu acho que interessante, faz porque muita essa questão do home diferença. office faz diferença, parece que a gente incorpora. Não, agora peraí, eu tô focada no trabalho, assim. Eu queria, É, Cris, que você falasse um pouco sobre essa questão, tanto do consumidor, como a gente você coloca aqui nos seus livros, eu estou até aqui com a colinha aqui, dos consumidores desse aqui, que você fala que tem os vendedores sombra, o que deixa você bem à vontade. Me fala um pouco desses vendedores, porque assim, eu achei hilário. Você lembra? Ou eu tenho que te ajudar? não, eu acho que eu lembro, mas pode ser que você tenha que me ajudar. Bom, tem o Sombra, que é aquele que vai acompanhando você na loja e vai te deixando constrangida, porque você não consegue ficar à vontade, né? Ele vai, ele te constrange o tempo todo porque ele quer ver tudo que você está vendo e aí você não consegue estabelecer uma relação tranquila com os produtos que você está vendo. Porque eu acho que você tem que saber, eu acho que o vendedor ele tem que saber exatamente dosar, né? Entender quem é a pessoa que está entrando, qual que é o perfil dessa pessoa, e ele tem que observar um tempo. Eu, por exemplo, eu gosto de ter um vendedor à minha disposição, mas eu gosto de demandá-lo quando eu precisar. Eu gosto de ficar eu e as peças de roupa para olhar, os sapatos e tal, porque senão eu não tenho prazer. Eu sou do tipo que escaneia a loja. Eu entro, quero ver a loja inteira. Eu vejo tudo que eu gosto, Isso, me tudo dá para prazer. depois pensar o que eu vou levar. Exatamente. Se eu for levar, porque às vezes eu gosto de entrar na loja só para ver, né? Então esse é o sombra, é aquele que vai atrás de você, parece um fantasma mesmo. Tem aquele que te deixa tão à vontade, mas tão à vontade que não aparece mais, nem te pergunta. Se fica parecendo que você está numa loja de departamentos, né? Tipo uma fast fashion, porque aí o cara sumiu. Aham. Tem aquele batedor de metas que ele já chega e você, por exemplo, pede uma blusa, aí ele traz a blusa, aí traz o sapato, traz o cinto, traz outra blusa e traz, né? E ele vai te constrangendo com a quantidade de coisa que ele traz. Porque quando eu fui consumidora compulsiva, eu tive momentos em que eu ficava sem graça de não levar nada. Olha só como é que é engraçado. Hoje em dia, não, eu sou mais maduro, sou mais tranquila. Bom, tem aquele vendedor que vai com você. Eu não sei se esse é o que está definido, mas tem um que vai com você até o provador e fica lá do lado de fora, né? E aí, provou? Como é que tá? Deixa E eu ver como é que deixa fica. eu ver como é que ficou. Tem aquele que vai falando sobre o produto, né? Então ele vai e mostra para você e ele já Aham. dá opinião sobre o produto. Ah, essa tá linda, essa tá maravilhosa. E às vezes você não quer isso, você só quer um tempo seu com os produtos, né? Na verdade, nós somos tipos diferentes de consumidores. E às vezes a gente também pode mudar de perfil dependendo da ocasião que a gente entra na loja, né? Tem dia que É eu porque tô às vezes você apressada. está focado em comprar uma roupa para uma determinada coisa, só quer aquilo. E tem dia que você está com tempo para ver as novidades. Você está É, ali batendo perna. tem dia que eu quero comprar, mas eu não tô num bom dia de comprar. E aí eu pergunto, o vendedor vai ficando ansioso, me mostrando tudo. Eu não quero naquele dia. Não adianta nem me mostrar muita coisa. Eu vou ficar ali, é melhor que ele me deixe à vontade. Eu vou ficar ali, não vou comprar nada, mas pode ser que eu volte, né? Então, assim, acho que tem os outros tipos aí, acho que eu não lembro. Pode me ajudar, Juju? Tem o sombra, Ó, né? você O que deixa. colocou aqui o sombra, o que É, deixa você bem à vontade, o apegado do cliente
que é aquele que fica grudado, aquele com, inovador. com legenda que você fala, tem É, cada que é o legenda que você falou, você tá linda, não sei o quê. O é, antenado que é, tá na moda, né? Tem o é. batedor de metas que você falou também. Aí você fala, tem a vendedora atriz, que age naturalmente, como qualquer circunstância, que ela não altera a expressão por nada. Eu acho que é aquela meio blasé, assim, né? Aquela Ela é um pouco coisa. blasé. Ela é aquela Uhum, que olha para você como se você fosse ninguém. E ela olha para você e pensa assim: uhum. bom, se essa pessoa quiser fazer parte do meu clube, né? Porque ela olha a loja como um clube incrível que você tem que pedir para participar. Só que ela esquece que, na verdade, o clube é o comprador, né? O comprador A ele estrela é o é o clube, comprador, é né? você que quer fazer parte desse clube. E você tem que conquistar, né? Porque eu acho que vender é uma conquista. E todos nós temos esse vendedor dentro de nós, né? Quando você gosta muito de uma coisa, você vende para outras pessoas, mesmo não recebendo por isso. Você quer que as outras pessoas também Por exemplo, você gosta do meu livro, aí você fala, nossa, você tem que ler o livro da Cris Guerra, é muito legal, né? É mais ou menos isso. A gente tem essa coisa. Então, quando a gente se apaixona por alguma coisa, a gente tem o nosso jeito de vender essa coisa. Todos nós somos vendedores, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vendedor que trabalha numa loja de moda, ele tem uma missão que ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco detetive, né? É uma É, função, você assim. coloca até que é vendedor confidente, né? Que é aquele que fica conversando, contando a Esses eu vida, adoro. e como é que você tá? Pois é, esse aí, normalmente, é aquele que mostra a humanidade dele para mim. Eu, particularmente, adoro quando eu chego e encontro uma pessoa como eu, capaz de contar sobre seus problemas e tudo mais. Mas você tem que também saber dosar, porque não é todo mundo que gosta disso, né? Na verdade, Uhum. eu acho que o grande talento do vendedor é o senso de observação para olhar para o que está acontecendo, olhar para uma situação, para uma pessoa que entra e saber decifrar quem é aquela pessoa, né? E olha que aquela pessoa não vai ser a mesma sempre. Ela vai ter dias e dias, né? Eu acho que eu sou uns Sim. 3 tipos de compradores, assim. Eu oscilo. Tem dia que eu tô objetiva, tem dia que eu tô completamente indecisa e às vezes nem sei se eu quero comprar. Tem dia que eu tô afim só de olhar, né? Agora, em nenhum dia, nenhum deles, eu quero que fiquem me colocando legenda na. E tem aquele que só fala modês, né? Esse para mim é o pior. Que ele começa a falar aquela linguagem de moda, termos em inglês. E aí o que que Inglês, acontece? termos em O inglês. comprador, Aham. o comprador se sente completamente fora. Ele fala assim: "Meu Deus, eu não entendo nada que essa pessoa está falando". Então aí essa relação ela fica verticalizada. Aí, se você estabeleceu essa relação verticalizada, acabou. O bom vendedor, para mim, é aquele que recebe a pessoa, tenta entender quem ela é, tenta respeitar, estabelece uma conquista mesmo. É uma espécie de uma sedução, mas não é uma sedução barata, é uma sedução boa. É quando assim você olha e fala, cara, eu quero conquistar essa pessoa, seja para ela comprar uma coisa aqui ou de preferência para a gente estabelecer uma relação duradoura, né? Então, eu tenho os meus vendedores legais nas lojas que eu gosto. Isso é muito bom, né? Você entra na loja, você já sabe quem vai te atender, você já conhece, essa pessoa já aprende a te conhecer, estabelece ali uma relação. E eu acho que o bom vendedor, ele sabe que, acima de tudo, ele precisa resolver o problema do cliente. Mesmo que o problema do cliente seja não comprar naquela loja. Eu já ia Seja, falar mesmo isso. que. É, Você fala no livro isso, que às vezes uma não venda, você está conseguindo fidelizar o cliente. Aquele momento, se sim, você foi sincero, olha, não ficou legal, nesse momento a gente não tem essa roupa, mas assim que chegar, eu entro em contato. Eu tenho falado é, muito, porque eu tenho outro programa, Cris. Eu tenho um programa que chama Epil em Cápsula, que ele é toda terça-feira, que nele é mais conteúdo mesmo. E o último Pio Cápsula, ele foi exatamente sobre endomarketing. Porque o que eu tenho sim. percebido é que tem faltado muita comunicação. As pessoas hoje estão divulgando,
enxurrada de posts, de stories, divulgando. Às vezes sem informação nenhuma, sem preço, sem tamanho, sem quantidade, sem nada. Aí, Verdade. ou quando vai além, ele ainda dá alguma informação. Mas aí, quando você entra, hoje em dia a gente está mais no digital, não tem como a gente sair do digital, mas É. aí quando você vai, manda um direct, ou então chama a loja no WhatsApp, você não tem resposta, ou então tem aquela resposta, depois eu te atendo. E esse Resposta depois não padrão. acontece. É, é. Eu É acho até verdade. que, vamos supor, dependendo do seu volume de informação, ok aquela resposta padrão. Mas com menos de 2 horas, você tem que ter um funcionário para responder isso, porque aí já falando da minha parte de marketing, não adianta nada, eu faço um trabalho legal, É. um post legal, um tráfego legal, um copy legal, leva a pessoa até o seu produto e você não responde. Aí você não responde, aí eu entro em outro site e compro. Porque eu fico falando nisso, até porque a gente Valadares é uma cidade pequena, a gente tem 300 mil habitantes. E aqui é Não, é basicamente pequena é comparado com a lojista. capital. É, mas é uma É grande tipo assim, cidade, né? mas assim, aqui é mais o comércio que gira. Então, o que eu tenho percebido muito no comércio é assim, essa ânsia de estar, de vender no digital, porque várias vezes a gente não teve o lockdown, mas teve o fechamento do comércio, e nessa ânsia, postar, 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 postar. E aí, na hora de responder, não tem comunicação. Isso Ele não é acha que o comunicação, Instagram vai né? Isso vender é só sozinho. emissão de informação, não é Sim, ele só comunicação, está né? divulgando, informando, ele não está comunicando. Aí, às vezes, eles cobram da agência ou cobram de quem faz ali o material, e não é nosso papel, isso é o papel de quem está na loja, de falar o valor, de Nossa, sem falar dúvida. como que recebe, se tem o tamanho, se entrega, ou se tem que buscar na loja. E assim, eu tenho percebido isso muito. A falta de comunicação vem da própria empresa não se conhecer, não saber seu propósito. Com isso, também os vendedores ficam perdidos Sim, e falam o que você falou no seu livro também, de não ver, não encarar o vendedor como uma profissão, e sim é, como, não achei emprego nenhum, você é vendedor. Só que não é. é bem assim. Se você é um vendedor qualificado, você tem um lugar importantíssimo no mercado que está sempre carente, pelo menos desde que eu me entendo como compradora, eu sempre É. me vi carente de bons vendedores. É verdade, Juju, porque eu acho assim, tem do lado do lojista, ele acha que o vendedor, ele não valoriza devidamente o vendedor, e aí por causa disso o turnover dele vai ser muito alto, porque ele não vai ter ninguém que queira seguir uma carreira, fazer uma carreira ali. Então ele pensa assim, não, a pessoa que vai procurar emprego, normalmente ela vai ser vendedora quando ela está na faculdade ou entrando na faculdade. Não, eu vou trabalhar aqui só para eu ganhar um dinheiro enquanto eu não estou na minha profissão definitiva. Se o vendedor fosse encarado como uma profissão definitiva, tanto por parte do lojista que contrata, e aí, naturalmente, por parte do próprio vendedor, de olhar para a carreira e falar assim: não, eu aqui tenho um benefício, eu sou valorizado, eu consigo estabelecer uma relação com os meus clientes. Se isso acontecesse, já melhoraria profundamente, porque aí iria se buscar treinamento, porque é outra coisa que acontece. O lojista não quer dar treinamento para o vendedor, porque ele perde o vendedor muito rápido. Então ele pensa assim, eu não vou investir nesse cara, no treinamento dele, porque aí esse treinamento vai com ele e depois eu tenho que treinar outro. Bom, se você Uhum, pensar que você pode investir nesse cara, no treinamento dele, investir na valorização dele, às vezes você pode tirar um pouco. Pensa, você pode tirar um pouco do seu lucro para vender, né? Eu acho que está na hora de olhar um pouco para isso. Eu vou tirar um pedaço do meu lucro para vender a um preço melhor. Eu vou tirar um pedaço do meu lucro para incentivar melhor o meu vendedor. Aí eu vou ter um lucro menor agora, mas eu vou ter um lucro constante, porque eu vou ter uma clientela que vai sendo formada, né? Então, eu acho que isso é uma questão de uhum. como encarar a função. E outra coisa que eu me arrisco a dizer também, está na hora de olhar
para as pessoas que são mais velhas, acima de 40, 50 anos, que muitas vezes já estão com filhos criados e que poderiam trabalhar como vendedoras e vendedores. Por quê? Porque já está, às vezes, já está aposentada, está numa segunda profissão. Eu tenho alguns relatos de eventos dos quais eu participei, de lojistas, donos de lojas que contrataram vendedores ou vendedoras mais velhos e estão super felizes, porque são pessoas que encaram com muita seriedade a profissão. Então, tá na hora de olhar para essa função de um jeito diferente, né? Porque, assim, fazer as mesmas coisas não vai dar resultados diferentes. Ainda mais agora, em que as compras, elas são mais raras. O dinheiro está mais raro, né? Hoje em dia, com o custo de vida que a gente Você tem que fazer escolhas, né? Você tem que fazer escolhas, né? E se você estabelece uma relação de fidelidade em que você possa ter um vendedor de confiança, que você vá lá e fala, nossa, esse mês eu tô apertada. Não, tudo bem. Então, no mês que vem, quando você puder, quando chegar a novidade, eu vou te mostrar, né? Eu acho que é preciso olhar para esse consumo como uma coisa diferente. Até porque hoje nós não vamos comprar a mesma quantidade que nós comprávamos antes. Por uma questão de sustentabilidade também, né? E eu percebo, claro, nas lojas, assim, eles querem fidelizar o cliente, né? Quer, como a gente fala no marketing, quer encontrar embaixadores da marca e tudo. Só que eles não fazem parte deles. Exemplo, eu posso falar exemplo próprio. Tem lojas que me mandam WhatsApp, se pode mandar condicional para mim, sendo que eu não sei como que ela quer dizer. Meu telefone é fácil conseguir, mas assim, por que está no mailing dela? Eu nunca comprei daquela loja. Eu tenho certeza que ela não sabe o meu gosto e eu tenho certeza que ela não sabe nem a minha numeração. Vender por vender, aí já me dá assim, não quero nem conhecer a loja, que eu nem conheço, para que ela está me mandando? Ou então eu percebo também que quando eu fui na loja, fiz uma compra ou fiz uma compra digital, as pessoas não têm mais, eles acham que está fora de moda, não sei o que eles acham, na verdade. Quer não fazer um banco de dados legal, de falar assim, olha, é Cris Guerra, ela tem 50 anos, o gosto dela é esse, a numeração dela é essa, ela não usa essas cores. Então, eu acho que criando esse banco de dados também facilita para você fidelizar os clientes, porque na hora que chegar uma coisa legal, para você não ter que ficar toda hora também mandando mensagem que não tem nada a ver com você. Vamos supor, você todo dia receber mensagem de várias lojas, chegou novidade. Às vezes, não é nem questão de no seu momento, é questão que aquela loja não tem nada a ver com você. Conseguiu o seu telefone, mas não sei como. E se chega uma coisa de uma maneira tão impessoal, essa loja não tá nem aí para mim, eu sou só um número para ela. Outra coisa que eu acho muito importante também é tomar cuidado, porque existe o consumidor compulsivo. A gente passa por momentos na vida, várias pessoas têm esse problema ou já tiveram. Eu falo do lugar de quem já teve esse problema. Eu fui consumidora compulsiva, quando minha mãe morreu, foi um período em que eu consumi mais. E assim, eu acho que era muito legal quando o vendedor entendia quem eu era e não empurrava nada. Porque não adianta, você vai empurrar uma pessoa, às vezes ela vai comprar e ela vai voltar, ela vai chegar em casa, ela vai se sentir tão culpada, depois ela não vai conseguir pagar aquela compra que ela comprou com cartão. Isso dá uma ressaca tão ruim. Ou não vai usar aquilo, não tinha nada a ver com ela. Exatamente. Hoje eu penso assim, eu também dou conselho para quem compra. Eu acho que hoje em dia, quando você for comprar, você tem que escolher bem o que você vai comprar. Você tem que pensar quantas vezes você vai usar aquela peça de roupa, qual é a probabilidade dela durar no seu armário. Então, quando você compra uma peça... Que é legal repetir roupa, né? Muito legal. Existe máquina de lavar, né? A gente pode lavar e repetir roupa mesmo sendo de festa, né? Porque aqui, sei lá, aqui parece que você colocou uma roupa, parece que, ainda mais quando é de festa, parece que você nunca mais você pode usar aquela roupa. É proibido. Nossa, eu vivo repetindo. Eu também.
Eu acho que quando eu uso bem uma peça, me dá uma felicidade de ter adquirido aquela peça. Eu falo, nossa, que peça, que compra boa que eu fiz. Eu acho que o comprador, na hora de comprar, ele tem que pensar assim, eu tenho que garimpar. Não é só no brechó que você garimpa, é na loja. Quando eu vou numa liquidação, eu gosto de ver assim muita coisa e escolher como se fosse um concurso de Miss. Eu falo, nossa, o que eu vou levar aqui dessa liquidação? Se eu vou levar, porque eu também não tenho certeza que eu vou levar, eu vou olhar qual que é a oportunidade mais incrível que tem nessa liquidação. De uma peça que está com preço legal, que eu já desejei outras vezes, que vai ficar bastante tempo no meu armário. Então é isso, quanto mais você entender do comprador, mais você vai entender de venda, né? Na verdade, você precisa buscar se colocar no lugar do comprador. Até porque todo vendedor, todo lojista também é É comprador, comprador. né? Então, assim, Uhum. eu acho que a gente precisa sempre pensar no processo envolvendo pessoas. O que é, quem é a pessoa que está entrando aqui nessa loja ou que está me ligando? O que ela está buscando? Ela está buscando uma roupa nova ou ela está buscando a roupa para o primeiro encontro dela com o possível namorado? Ou a roupa que vai possivelmente ser da entrevista de emprego? Ou é uma roupa que ela vai levar numa viagem? Ou seja, essa roupa ela tem um significado muito maior do que só uma peça de roupa. Existe um desejo por trás dessa roupa, né? Existe um desejo Uhum. que fala de vida, de desejos da nossa vida, fala de sonhos, fala de frustrações, de coisas que você já teve, que você quer ter e nunca teve, fala de felicidade, né? Então, falar de roupa é falar de comportamento. Por isso que é tão interessante o assunto. Se a gente olha com esse olhar, a gente pode fazer um trabalho muito bacana, né? Sem dúvida. E eu te entendo como agência de marketing, que às vezes a empresa reclama, ai, não vendi. Mas espera aí, a sua missão como agência é provocar o fluxo, né? É provocar a atenção do cliente. Mas tem uma parte que precisa ser feita pela loja, pela marca, junto com seus vendedores, né? E se esse É trabalho for porque mal feito, eu acho que eu acho que muito assim já vem de um tempo já essa questão das pessoas confundirem qual a função de marketing, mas que acelerou com a pandemia. Com a pandemia, como foi tudo para o digital, eles acharam assim, a tábua de salvação agora da minha lavoura é o tal do Instagram. é só Só que ir para o eles Instagram e esquecem que acabou. É, não, só para o Instagram. Esquece até do Facebook. O Facebook não morreu. Tem pesquisas que falam que o Facebook, eu gosto de dar um exemplo, você falou de dar uma oportunidade para as pessoas de maior idade para a questão de trabalho, essas pessoas também, elas estão no no Facebook, Facebook. elas consomem mais o Sim. Facebook. Eu gosto de dar até o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 65 anos, eu fiz o Instagram para ela tentar ver minhas lives, que ela nunca consegue ver. Ela vê depois que eu coloco no YouTube, porque ela não consegue entrar. Porque assim, a gente mora na mesma cidade, só que ela resolveu ficar trancada nesse período de pandemia. Então a gente não está se encontrando. Então eu Aham, fiz o Instagram para ela, mas ela não é familiar para ela. Agora, tudo que eu jogo no Face e jogo no YouTube, ela dá conta. Então as pessoas aham, têm que entender também que o Instagram não é um único canal, com existem vários certeza. canais. É, E, e o Instagram não vende sozinho, não tem como você apertar, comprar e clicar, ele não é um e-commerce. Ele é é, simplesmente uma vitrine, mas que por trás tem que ter uma pessoa respondendo. Mesmo é, que não seja para finalizar uma venda, mas que seja para passar umas informações. Exemplo, hoje em dia já é obrigatório colocar o preço no post, mas aí eu tenho cliente que fala assim, ah, eu não gosto de colocar o preço porque aí vem meu concorrente e coloca um pouco abaixo. Aí eu não vou entrar nesse mérito, é uma estratégia que ele quer adotar, beleza. Mas aí também ele não responde de um direct, nem uma hora, nem duas, nem um dia depois. é, Aí ele fala assim, o marketing não deu certo. Cara, o marketing não é igual à venda, ele é atração. Ele chamou, o verdade. resto aí eu vou ter que voltar lá na antiguidade, que eles acham que tudo que é antigo morreu, mas eu tenho que voltar no Kotler, que é o pai do marketing. O preço tá legal, o produto, a praça, a promoção, são os É, quatro P's. é,
tá por aí? Vocês estão recebendo? Vocês estão comunicando? Ou então você também só fica assim, aquelas respostas que não são, não é nem questão de ser a resposta automática. A gente tem falado muito no Instagram ser humanizado, aí as pessoas acham que eu tenho que ficar colocando a minha cara toda hora. Não é isso. Humanizar é conversar, é quando você recebeu uma mensagem. Não, perfeitamente. Qual cor que você quer? Não, esse tamanho, tenho. Temos inclusive esse outro modelo. Deixa eu tirar foto, deixa eu te mandar. Me passa seu WhatsApp, que pelo WhatsApp eu consigo te mandar melhor as fotos. Então, ter essa comunicação mais humanizada para conhecer, para fidelizar, para ir E essa conseguir uma comunicação venda. dá Eles acham trabalho. Essa comunicação dá e, trabalho, e ela não é você fácil, perde não. e você perde tempo, vamos dizer assim. Aham. Aí teve uma pessoa virou e falou assim, mas Ju, eu não estou conseguindo responder tanto o Instagram. Eu falei assim, então você para de postar, fácil resolver. Ou você coloca uma pessoa para ficar responsável por isso, ou você para de postar. Por quê? Você está causando uma má impressão. É, Posta, verdade. posta, posta, não responde. A pessoa não vai até a loja. Porque se a pessoa te chamou pelo direct, ela quer responder uma resposta pelo direct. Mesmo que seu WhatsApp está lá na bio, se ela te chamou pelo direct, ela quer resposta pelo direct. Não, ela te chamava pelo WhatsApp. É. Senão ela ia até a loja. Então, as pessoas estão usando o digital, o Instagram, que é o queridinho do momento, mas não sabe usar a ferramenta, não sabe que as redes Ou sociais então coloca uma são resposta ferramentas de automática. relacionamento. Coloca no direct uma resposta automática rápida. Olha, você não conseguiu a resposta aqui? Me chama no WhatsApp. Facilita essa coisa. Mas você vai ter um momento em que você vai ter que responder individualmente. Porque eu acho que as pessoas estão confundindo o fato de ir para a internet com automatizar o atendimento. E isso não é. Você não pode automatizar. A Quando não você ser que você vende, é um é site de individual. e-commerce. É, Ou então, se você tem um site de e-commerce, aí é beleza, você não é. precisa responder nada. Tá lá, igual as grandes lojas, você vai lá, coloca no carrinho. Inclusive, uma das minhas diversões à noite, quando eu tô muito à toa e não tô afim de fazer nada, é entrar nas lojas de departamento que eu amo e encher o carrinho. Aí depois eu vejo aquele valor todo, eu preciso, aí eu vou tirando. Amanhã É, eu penso. Aí amanhã eu já esqueci do carrinho já e deixei para lá, não comprei nada. Mas eu gosto de ficar olhando exatamente. o que tem, o valor, se tem do meu tamanho, enfim. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui, que eu estou vendo aqui a Claro, Bel, que é vendedora, que é minha amiga, ela é design de moda, e grande estilista, mandando beijos aqui. A Ariadne, que é nossa Miss Plus Size, está participando também. O Leandro, que ele participou, ele é de BH, ele trabalha no setor público de comunicação, de assessoria, ele participou do último programa, ele está aqui também participando. Estou vendo aqui a Deise, da nossa ótica, que faz quase todos os meus óculos, inclusive esse da coleção nova, é de legal. lá. Ela está falando aqui que se reconheceu aqui. O Leandro falando também que o problema dos vendedores, às vezes, é no processo seletivo, ou às vezes eu acho que nem no processo seletivo, às vezes de não achar pessoas, às vezes contratar porque precisa de uma pessoa, né? Ó, Lingerie Sweet Dreams também, que é uma loja aqui de Valadares. Ai, que Eu legal, acho que gente. Ah, muitas tem gente vezes perguntando se também, essa live vai ficar salva. A live fica salva, assim. Eu termino o programa, eu já salvo ela, já fica no IGTV. eu acho que muitas vezes também é na hora do processo seletivo dizer para o vendedor aquilo que você espera dele. E o vendedor também ser capaz de dizer aquilo que ele é capaz de fazer. Eu acho que a conversa da venda precisa ser mais profunda e entender assim que não é só botar na mão do seu vendedor e ele vai vender como se fosse uma máquina. Não funciona assim. Não espere do vendedor que ele venda como uma máquina, porque se ele vender como uma máquina, ele não vai fidelizar a cliente. Não é assim que se constrói uma relação. A relação ela é construída uma a uma. É um trabalho de formiguinha mesmo, né?
Quando você divulga a sua marca no Instagram ou você divulga de outras formas, na verdade você está fazendo um trabalho de branding que você vai fazer com que a sua marca seja desejada. Mas na hora que alguém chega para comprar na sua loja, para comprar da sua marca, aí a coisa muda de figura. É uma outra relação que começa. Ou que pode nem começar, É um segundo dependendo de quem momento, é você um tiver na segundo linha. momento, né? É, Porque o primeiro momento é eu vi, quis, o segundo eu vou lá, se eu converso, se eu não sou bem atendido, eu não vou eu não vou comprar, muito menos vou ser fiel, muito menos vou indicar, né? É muito, exatamente. esse relacionamento, ele tem, e eu tenho falado muito, eu tenho batido muito na tecla que nesse momento que a gente está vivendo, numa pandemia, que, que a gente está fragilizado por vários motivos, cada um pelo seu motivo, perdeu o emprego, perdeu um amigo querido, perdeu alguém da família, né? Cada um está no seu momento, né? Ou não está dando conta, às vezes, de conciliar criança em casa, com home office, enfim, a gente está num momento fragilizado de alguma É, forma. E aí a gente quer, tipo assim, um aconchego também, uma comunicação mais humanizada, que é. veja você além dos números, além do bater meta, né? Sem dúvida. A Ariadne perguntou aqui, né? Você acha que espanta ou atrai quando o lojista coloca o preço na foto do feed? Eu acho que pode ser interessante colocar o preço, porque você já filtra ali. Se o preço é aquele, você já filtra. Você já está filtrando quem está de fato interessado. Agora, acho que depende muito da estratégia de cada loja, como você vai fazer aquela estratégia. Para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes é não empurre venda, porque empurrar a venda vai causar rejeição da sua marca dentro de algum tempo. É muito É porque, perigoso na empurrar a venda. verdade, eu acho que essa questão de valor é muito complicada. Porque, às vezes, eu entendo o lojista não querer colocar valor, porque ele, às vezes, ele vende mais do que o preço. Ele vende o atendimento, ele vende uma Claro, consultoria. Então, ele não quer colocar o valor, porque eu sei a cidade que eu vivo. Então, assim, a nossa realidade é que, às vezes, tem lojas muito parecidas que vendem produtos muito iguais e não quer colocar o preço, porque eu coloco o preço hoje, amanhã meu concorrente direto coloca R$ 10 a menos e aí eu deixo de é, vender. Mas é, eu sei, eu tenho amigas também que brincam assim comigo. Eu adoro quando fala assim, preço por direct, que eu já passo e nem quero saber. Nem quero que coloque o preço. Então tem é, vendedores, tem loja e consumidores de vários jeitos. sem dúvida. Depende da forma que você vai se posicionar, né? Exatamente, porque tem vários tipos de consumidores, né? Tem consumidores que gostam, por exemplo, eu tenho uma parceria aqui com uma marca que eu adoro, e às vezes eu coloco as roupas da marca, né? E falo da marca e tal. Aí às vezes a pessoa fala assim no comentário: ah, mas os preços são impraticáveis. Primeiro que é o seguinte, preço impraticável depende de para quem que é, né? Claro que tem coisas que você pode pagar, tem coisas que outro pode pagar e que você não pode, né? E eu acho importante também a gente entender que a gente está vivendo numa fase em que a sustentabilidade é super importante. Você entender de onde vem aquele produto, quem produziu aquele produto, teve trabalho escravo envolvido naquele produto, como é que você pode saber sobre isso? Né? Então, essa marca que eu trabalho, para qual eu trabalho, né, que eu faço sempre algumas postagens, eu sei como é que é o processo de produção dela. É uma marca pequena. E ela não tem condição de fazer um preço muito baixo, porque ela não faz muito volume. Mas ela sabe de onde que vem o tecido, ela sabe quem que produz. Eu conheço o processo dela. Então, assim, às vezes vale É mais o a valor pena você comprar agregado, uma né? roupa mais cara, porque você sabe que vai durar mais no seu armário. E desconfie das roupas muito baratas também. Isso é outra coisa que eu acho fundamental. Eu acho que eu falo isso no meu livro, no modo intuitivo. É preferível você comprar uma boa peça de 500 Sim. reais do que várias peças de 100 que você não sabe a origem, não sabe se o tecido é sintético, se ele é de qualidade, quem esteve envolvido com isso. Desconfie das roupas muito baratas, né?
Porque tem alguém que pode não... Tem alguém sofrendo nesse processo. Pode não ser você, mas pode ser quem está envolvido na produção. E eu acho que hoje a gente está precisando Sim. amadurecer como consumidores também. Entender que o que a gente consome não é só ter o dinheiro. Para a gente consumir, a gente não precisa ter só o dinheiro. A gente precisa ter responsabilidade. A gente é responsável por aquilo que a gente consome, né? Cada vez mais, tudo que a gente decide fazer é uma atitude política. Essa atitude precisa ser pensada. Primeiro, eu preciso. Ah, será que eu não estou colocando no meu armário só mais do mesmo? Então, eu acho que as marcas precisam estar sintonizadas em produzir coisas que sejam menos tendência e mais durável dentro do armário. Pensar em que tipo de tecido que está vendendo, né? Então, é fácil vender? Não é fácil. Não é fácil vender, não é fácil produzir, não é fácil comprar. Mas se você está no ramo da moda, faça isso com muita responsabilidade, faça isso direito, faça isso com gosto. Que quando você for fazer, quanto melhor você fizer, mais você vai fidelizar e vai valorizar a sua marca. Aliás, Você vai agregar valor. Tem roupas que são baratas, são em grande escala, sem detalhes, sem acabamento e qualidade. Eu concordo É isso que plenamente. você falou. Mas é o que acontece muito aqui em Valadares, que as pessoas vão para fora, compram as mesmas roupas, aí você vai olhar nos Instagrams das lojas, as mesmas roupas, as mesmas cores, não muda nem a cor. Então, por isso que eu entendo elas em não colocar preço, porque aí o outro vai lá, tira um pouquinho da margem de lucro para ganhar. Então, eu sei os dois lados, mas aquela coisa que você falou também, tem público para todo mundo, né? Tem consumidor para todo tipo de marca, né? Tanto que as grandes marcas de luxo aí, elas não morreram por causa da pandemia. Elas modificaram a forma que foi feita. Estão fazendo coleções, mas elas continuam aí. Tem gente ainda pagando 30, 50 mil numa bolsa. Né? Tipo assim, exatamente. então, assim, tem para todo mundo. E aí, a gente que tem que mostrar o diferencial, mostrar para o que veio e trabalhar em cima do seu público, né? Do que a gente fala hoje em dia do marketing, da sua persona. Quem que é seu público? Conheça o seu público e trabalhe para ele, que eu acho que isso vai dar certo. E trabalhe bem, trabalhe com vontade, não trabalhe só para bater meta, trabalhe conhecendo o seu público, conversando com ele, dialogando com ele, não só querendo empurrar para ele, ou então vem aquela liquidação só com aquelas peças antigas também, só para desovar estoque. Não é bem assim, todo mundo hoje em dia sabe distinguir as coisas, né? Cris, nosso tempo acabou, você fiel ao nosso tempo. Eu quero te agradecer, falar que você foi um presente de aniversário, meus 40 está chegando. E você é uma inspiração para mim. Já. Pois é, e você é uma inspiração para mim, porque você fala que depois dos 40, que você que começou a mais. E eu percebo, assim, que desde o ano passado, por estar me reinventando sempre, eu estou produzindo mais, mesmo chegando aos 40, não tenho mais o mesmo fôlego, eu vou falar a verdade. Porque eu trabalho também com assessoria de eventos, grandes eventos na cidade, que eu ficava virando 10 noites fazendo assessoria de imprensa de eventos. Eu acho que hoje eu não sei se eu dou conta mais. Mas a questão de produtividade, de escrever, de ter ideias, de projetos novos, inclusive. Esse ano eu vim primeiro com a Pio em Cápsula, agora eu vim com Comunica Juju, já tem um outro novo aí para sair. Fiz 6 e-books no ano passado, quase escritora agora também. Não, você também então, trabalha assim, pra caramba, né? Vou te falar. Mas o que acontece? A pessoa não tem nem um pinto para dar água, não tem namorado, não tem filho, não tem um pinto para dar água, ela fica trabalhando para ocupar o espaço, fica lendo, fica estudando, fica trabalhando e fica inventando moda. Então, assim, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Sou sua fã, falei que eu ia passar vergonha hoje, que eu ia deixar de ser jornalista, ia tietar. Imagina. Tá? Obrigada, viu, Ju? E a gente não falou dos seus outros livros, mas eu compartilhei, você colocou aí
Você está com 7 livros. E Sim, sei que vai sair um novo modo intuitiva. Já quero sim, já o novo modo é. intuitiva. Acho que até no segundo semestre E agora vai sair. já estou aguardando ansiosamente. Vai E ser lindo, coloque vai e ser divulga lindo. mais o seu e divulga mais seu e-book de moda intuitiva para vendedores, porque eu acho que ele tem que ser uma bíblia para os vendedores, Eu vou tá divulgar, vou bom? falar sobre ele. Combinado, boa ideia. Você me Então lembrou, tá porque acho que eu bom. até tinha esquecido dele. Obrigada, Ju. Felicidades para Obrigada, você. beijas. Um beijo. Tudo de bom. Tchau. Obrigada a quem estava aqui. Beijão, gente. Bom Obrigada. domingo. Boa Tchau. semana.